palavra lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A gente vai ler até o 11, tá? Do 1 ao 11. Vem minha cola aqui. Todos já abriram? Amém? Então vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisara a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Heteus, até o grande mar para o poente do sol. Será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tu tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparta a tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para o possuirdes. Amém. Só até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais. Pai amado, querido, muito obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Eis-me aqui, Senhor Deus, para ser um instrumento em tuas mãos. Usa-me como canal de substruir. Como o Senhor ministrou meu coração, ministra o coração dos meus irmãos, Senhor Deus. Fale a cada um, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus. A palavra é tua, Senhor. Tu tenhas a liberdade, Espírito Santo, para agir e fazer da forma que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. A gente está, foi lançar uma palavra profética. Ano da expansão, tempo de avançar, E quando a gente, assim, para aqui, Josué, a gente aprende muito com a vida dele, E, assim, particularmente, essa palavra tem me
perseguido, a história dele tem vindo assim, e quando o Senhor fala aqui, lá no versículo 6, esforço, tem de bom ânimo, né? E depois ele fala de novo, não te mandei eu, esforça, tem de bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres passar. Ano passado, concluí a faculdade, mas quando eu comecei para a honra e glória do Senhor, antes de começar, sempre tive o desejo, né, de fazer. Mas a gente sempre coloca aqueles, né, não vai dar, é impossível, não sei o quê. Aí foi chegando a idade, vem um monte de coisas, né? Mas quando Deus coloca algo no nosso coração, desejo no nosso coração, Deus é fiel para cumprir, Ele dá todos os recursos e os meios. E quem capacita é o Senhor. Como foi com Josué. E quando você vai ver na história de Josué, né, Josué já estava sendo preparado para cumprir esse propósito, essa missão, né, de levar o povo de Israel a conquistar a terra prometida, né? E ao longo do processo, né, que foi na caminhada de Josué com Moisés, ele foi aprendendo. Por quê? Porque ele estava num lugar certo, andando com as pessoas certas, ouvindo, né, a palavra e se alimentando. Ele tinha bons exemplos. Ele estava sendo preparado, né? E lá em Números, quando Josué, que tem a batalha com os amalequitas, que eles vencem, né? Dali começa, Moisés já tinha trocado o nome de Josué, já vinha no processo, e aí ele vence ali os amalequitas, né? E ali começa, eu vejo que assim, começa ali o trabalhar de Deus, porque você começa a ver a coragem, a confiança sendo manifestada de Josué. Primeiro, eles não eram soldados, né? Não veio assim, eles não eram já preparados como antigamente, que eram os homens preparados, né? Na terra lá, havia lá no Egito, que já se paravam desde crianças. Não, o povo saiu de uma escravidão, foi para o deserto, tiveram que se preparar, né? Mas ali o Senhor dá aquele espírito de ousadia, vem capacitando Josué, e ali ele é levantado como comandante, liderando o povo, os homens, para guerrear, e ele ali dá glória ao Senhor, mostra liderança, confiança e fé, dependência de Deus, né? Características que havia em Josué, e ali bem no processo, caminhando com o povo, Moisés junto, liderando. Então, quando a gente está caminhando com o homem, né, que é levantado por Deus, a gente se agarra aquele homem ali, né? E aí, meio que a gente também fica assim, poxa, estou junto porque ele está junto. Naturalmente, a gente faz isso, né? A gente tem aquela confiança porque tem mais alguém com a gente. Aí acontece o quê? O Senhor levar Moisés. E aí? Aquele homem que era o espelho, aquele homem que era o exemplo também. Primeiramente, sempre era Deus, mas havia o Moisés ali que ouvia a Deus. Ele era o que tinha, né? Via face a face, estava ali, subia ao monte, falava com o Senhor, vinha trazer a mensagem de Deus para o povo, sai, Deus leva Moisés. Ficam ali 30 dias procurando por Moisés, não encontram, eles ficam em luto. E aí começa a jornada de Josué. Às vezes, coisas em nós precisam morrer para a gente vivenciar os propósitos de Deus. Tem coisas que às vezes a gente carrega no passado, ou de pessoas que a gente precisa matar, morrer,
para que a gente possa vivenciar os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes a gente pega pessoas como um amuleto, só vou se aquela pessoa for, só faça-se, né, se o fulano está. Cara, eu cheguei até aqui porque não, como foi falado, né? Com o meu braço forte, a minha autoindependência, minha autossuficiência, porque eu posso, porque eu sou. Sentimentos também de medo, o egoísmo, sentimentos que possam nos paralisar, ou então também nos fazer atropelar as coisas. A gente precisa sempre se autoavaliar, Senhor, o que possa estar impedindo do meu avanço? A expansão é expandir, é ampliar, é crescer para coisas grandiosas que Deus tem para a nossa vida, mas também no nosso espiritual. Às vezes a gente está na mesma mesmice, por quê? Eu preciso morrer alguma coisa. Precisa matar sentimentos, pensamentos, que a gente já adquiriu, às vezes também na infância, né, quando a gente era criança, né, palavras que foram lançadas, que nos aprisionam também. E nem eu fui dizer porque o Senhor está falando aí, amém. E aí, Josué, Senhor vem e fala com Josué. Traz a ele, meu servo, Moisés está morto. Então agora começa a sua jornada. Aquilo que falei lá em Deuteronômio 34, lá em Deuteronômio 31, 7, 4, Deus já faz uma promessa, né, acerca que Josué iria liderar o povo. Lá em versículo 7, 4, né? Uma promessa feita por Deus para Josué, que ele iria liderar o povo. Qual promessa que vocês têm no Senhor? Para a sua vida, para a sua família? Às vezes tem uma palavra que a gente recebeu há tantos anos, né? De salvação de alguém, ou então que algo vai se cumprir. A faculdade, eu sempre quis fazer a faculdade. E não tinha possibilidades. E aí, eu falei assim, pronto, chegou um tempo da minha vida que eu disse, isso não é para mim. Não vai acontecer na minha vida. Quando eu fiz a inscrição, que Deus abriu as portas, que eu fiz a inscrição da faculdade, demorou a cair a ficha. Eu falei, cara, estou mesmo de eu me inscrever na faculdade. E o Senhor trouxe esse desejo, me fez lembrar desse desejo no meu coração. Mas é simplesmente porque eu desejo? Não, porque existe um propósito. A minha faculdade não foi porque simplesmente eu queria fazer, mas porque havia um propósito. A nossa vida é direcionada por um propósito. A vida de Josué, tudo que ele foi ensinado na caminhada com Moisés, foi para um propósito. Na minha vida e na sua vida também. Tudo que nos acontece, tudo que é direcionado, é para um propósito. Só precisamos identificar que propósito é esse. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, você tem um propósito, cada um tem. E aí, você já sabe qual é o teu propósito no Senhor? Em que Deus quer te usar? Aonde o Senhor quer te levar? Quer fazer você avançar? Simplesmente por avançar? Não, porque tem um propósito. Josué, ele foi preparado para um propósito. Ele precisou, a gente vai ver aqui,
característica que foi necessária para ele se cumprir o propósito. Fica de olho na hora. Quatro coisas que Deus fala é a fé. A fé, eu botei aqui, fui buscar lá no dicionário, né? Também. Deixa eu só ver onde está. A fé, lá no dicionário, para você ver a importância da fé, ó. A fé é uma convicção interna, é uma confiança ativa, que se manifesta como um fundamento para a vida. A fé é uma convicção. Eu não preciso ver para crer. Eu simplesmente crer. Josué, ele já vinha ouvindo da terra prometida há quantos anos? Gente, há muito tempo. Anos. E antes de Josué liderar, ele foi levantado junto com mais 11 homens, né? Foram os espias que foram ver a terra. E apenas Josué e Caleb exortaram o povo para confiar no Senhor. Eles viram gigantes, eles viram muitas coisas que humanamente talvez seria impossível. Gente, só pela, eu acho que nem pelo gigante, mas só pelas muralhas de Jericó, né? Porque a estrutura que era ela, eu falei assim, seria impossível invadir. Mas ele permaneceu com uma fé inabalável, confiando na palavra que o Senhor deu ao povo. E aí, o povo murmura, o povo fica lá 40 anos no deserto. Gente, 40 anos dessa vida que passa, você está fazendo muita coisa. Vai ficar lembrando das promessas. A gente nem lembra o que a gente comeu ontem, né? Ou essa acontece comigo? Tem hora que a gente nem lembra. E aí a vida vai passando um dia, vai passando outro. Como eu não me lembrava, sabe? O desejo de fazer a faculdade, já tinha esquecido, já tinha deixado. Porque eu botei no meu coração que não era possível para mim. Então, mas aí, mesmo do tantos desafios, das murmurações, das pessoas que se levantam perto de você para dizer, isso não é para você não, e que isso aí é só para gente que tem dinheiro, menina, tem que estudar muito, que você não tem mais idade não. Aí com Josué, não gente, a gente não vai conseguir, é muito inimigos, é um exército que tem lá fora, a gente não somos preparados, nós éramos escravos. A dúvida vem, a dúvida mata sonhos, a dúvida mata propósito. E uma das armas que o inimigo lança é a dúvida, que mata a fé. Porque para viver o sobrenatural, eu não preciso ver, eu preciso crer, eu preciso de fé. E lá em Hebreus, né, 11, quer que eu faça pose? Aí na pastora. Meus pastores estiverem vendo, um beijo no coração. Em Hebreus 11, 1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela precisa ser avivada todos os dias. E para eu vivar a minha fé, eu preciso estar orando.
Eu preciso estar me alimentando, porque, como eu falei, a dúvida, ela vai matar. Então, como é que eu vou me alimentar isso? É o que eu ouço. São o que eu estou ouvindo ou o que eu estou vendo. A fé, para ser fortificada, também. É o que eu estou ouvindo, é o que eu estou vendo, é o que eu estou orando. É orando, falando com o Pai, porque o Pai responde, amém, amados? O Senhor fala. Então, se o Senhor fala, eu preciso me comunicar. Eu vou ouvir a voz do Pai, eu vou me falar, caraca. Sabe aquelas experiências que você vive? Meu Deus, como é que aconteceu isso? Algo, né? Que vem na hora que você está mais... Está numa situação mais difícil, parece que você está capingando. E o Senhor vem com bálsamo, vem com uma força sobre-humana que você não consegue descrever. Amado, eu fui numa palestra falando sobre a fé. Era falando sobre o efeito do espiritual, né, na vida das pessoas. Como ele atinge, como, né, qual o benefício. Era uma palestra de psicologia. Eu amo quando a ciência... Senhor, quando eu falei assim, eu fico assim, vocês estão muito atrasados? Porque está aqui, o Senhor já diz. E aí, gente, ele falando que a pesquisa fizeram tanto de pessoas em processos, né? Como que as pessoas lidavam com as doenças. E aí foi comprovado que pessoas que têm a sua fé firmada, ela combate a depressão, a ansiedade, ela mexe na parte do cóccix e ativa os hormônios que traz alegria, citocina, que vai, sabe, se fortificando, e a pessoa vai combatendo a depressão, vai combatendo. E aí eu falei, gente, olha aí, a ciência provando que já está na palavra. E aí foi feito um estudo com os adolescentes que são religiosos. E o povo que eu vi lá, parecia que eles eram evangélicos, assim, só que eles não podem falar, né? Então, ele traz a religiosidade. E eles viram que eram pessoas muito mais propícias para crescimento, para avançar, e aqueles que não eram mais propícios ao adoecimento. Então, está aí a ciência para provar o que o Senhor já nos traz. Ora, a fé é o firmamento. Ele te afirma, ele te sustenta, ele te fortalece, né? Aleluia, glória a Deus. Porque andamos por fé e não pelo vista. Os nossos olhos, amados, eles nos faz ver o que não é para ver. Os olhos é a janela da alma. E através dos olhos que penetram, por isso que as redes sociais mexem muito com o quê? A visão. Acho que a dopamina, muito tempo de você no uso da televisão, do celular, libera muita dopamina. Então, você fica mais, né, aquela saciada. E nisso, quando você retira, tem uma queda. Então, você toda hora tem uma alto índice, queda, alto índice. Por isso que quando você cai, você fica irritado, né, não fica impaciente, principalmente criança, né? Já viu o comportamento da criança quando você tira o celular, né? Então, os nossos olhos, a gente precisa tomar cuidado. O Senhor fala o que para Josué? Medite
na lei de dia e de noite. Meditar, ler, orar, meditar, está lendo, se alimentando da palavra a todo momento. E isso que fortalece a fé, que aviva a nossa fé e a esperança nas promessas de Deus. E outro ponto que traz é a confiança. Confiar, lá em Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribe do teu próprio entendimento. Em Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. Hoje em dia, amados, muitas coisas estão surgindo para o quê? Para quebrar a confiança, não é? Se você botar na levantar e perguntar quantas pessoas você confia, uns vão dizer 2, 3, 5. Porque ou já foi traído, ou alguma, né, por um amigo. A confiança, ela é algo muito importante. É o que junta os laços, né? Como do cônjuge, de amigos. É aquela que você compartilha, né? Você, quando você confia, você compartilha as coisas íntimas. E hoje em dia, devido ao índice das coisas que acontecem e as pessoas buscando seus próprios prazeres, as pessoas não estão mais confiando um no outro. As coisas se levantam justamente para quebrar isso. E quando se a gente não tomou cuidado, isso também acaba sendo um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Porque para mim ter fé e andar por fé, eu preciso confiar totalmente no Senhor. O confiar é não olhar para a direita nem para a esquerda. É para mim estar direcionada ao alvo. É para mim estar ali, ó. Senhor, o Senhor falou isso, eu não estou vendo. Parece surreal. Imagine o Senhor falou, olha, vocês vão conquistar aquelas terras que tem um monte de inimigos, que tem a muralha, que tem gigante, é de vocês. Josué, você vai... Gente, o povo era muita gente. Você vai liderar esse povo para levar todo mundo para lá, para a terra. Humanamente, é impossível. Você vai juntar uma galerinha, com todo mundo vai falando, você às vezes se entende? Daqui a pouco está um falando, né? Daqui a pouco está se ofendendo. Imagine milhares de pessoas que tinham, um povo imenso. É confiar muito no Senhor. O Senhor me capacita para isso, cara. E é isso que eu vejo com Josué. Ele confiou na palavra do Senhor. Com certeza, ele se sentiu inseguro, bateu medo. Porque a gente é humano, não tem, nossas emoções vêm. Mas ela não pode sobressair a palavra do Senhor. As nossas emoções, ela não pode ultrapassar a palavra de Deus. Porque senão a gente se desvia, se afasta do propósito. E outro ponto, ser forte. Lá em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que fortalece. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amada, é a palavra do Senhor.
Acaso há algo impossível para o nosso Deus? A gente sabe disso, né? Nós servimos um Deus do impossível. Mas por que em cada momento parece que a gente anda com uma fé menos que um grão de mostarda? Porque o Senhor disse, se a gente vê uma fé, tamanho do grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Né? Pequenininho. Amado, olha que a gente pode fazer muita coisa com pequenininha da fé. Imagine se sua fé for do tamanho de quê? Da maçã? Vai fazer estrago no inferno. É isso, amados. Para a gente expandir, para a gente avançar, a gente precisa ter a nossa fé inabalável. A gente precisa confiar no Senhor plenamente, totalmente, sem titubear, sem nenhum. E outra coisa que o Senhor fala para Josué, ser corajoso, porque em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Salmos 27,1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem temerei? Amado, é a palavra. A gente precisa exercer. Por quê? O impossível Deus faz. Mas o que o Senhor fala para Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar. Esforçar. O esforço é meu. Para mim ter uma fé inabalável, para mim exercer e confiar, o esforço é meu. Eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso buscar no Senhor, buscar incansavelmente, orar. Essa parte é nossa, porque o impossível é para Deus, amados. Quando eu estava no caminhada da minha faculdade, no processo, foi muitos desafios. Muitas das vezes eu pensei em desistir. Vinha a luta, vinha isso, as limitações para algumas coisas, porque a gente lê muito, cara. Mas o Senhor vinha me trazia essa palavra, esforça-te, tem de bom ânimo. Se eu fizer a minha parte, Deus fará a dele. Josué, para ele ter cumprido o que o Senhor, o propósito dele, ele precisou se esforçar. Ele precisou ir além dos medos, da insegurança, da incerteza, das murmurações, das palavras, das afrontas que com certeza se levantaram contra ele, das dúvidas de quem seria ele. Ele é um soldado, ele não é um profeta, um sacerdote. Ele fala com Deus, Moisés falava com Deus. Palavras que se a gente ouve, gera dúvida. E a dúvida mata a fé, mata a certeza. E tudo que o inimigo muitas vezes traz é isso. Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu vou conseguir expandir? Será que eu vou conseguir fazer a faculdade? Será que a minha família vai ser salva? Amada, se o Senhor te deu uma palavra, Ele falou, então vai em frente. O que vier é só para te fortalecer. O que se levantar é só para fortalecer a sua fé e você glorificar o nome do Senhor.
Os amalequitas, quando veio para tentar humilhar o povo e destruir, foi derrotado. Os avanços que vinham, as palavras, foi para fortificar a vida de Josué. E ele avançou. Ele avançou com milhares de pessoas, glorificou o nome do Senhor e tomou posse da vitória, a terra prometida. Deus não dará ânimo e coragem, Deus fará o impossível. As outras coisas dependem de nós. Deus não vai te fazer levantar. Minha filha, vamos lá, você tem que trabalhar. Vamos, maninha. Não. Olha, eu já abri a porta para você. E aí? Vai trabalhar. Quer ver sua família salva? Você está orando? Você está ministrando a palavra? Para cumprir o seu propósito, o que você tem feito? O que nós temos feito para cumprir o propósito? Senhor, qual é o meu propósito? O que queres de mim? Josué, ele tinha um propósito. Era levar o povo, tinha um alvo, a terra prometida. Qual é o alvo que você quer alcançar? Para alcançar a palavra profética, expandir. O que precisa expandir? E o que você precisa, o que nós precisamos fazer? Que depende de nós. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E se Ele prometeu, e se Ele te deu uma palavra, amada, vai depender de nós. Amém? Que essa é a palavra, que Deus venha abençoar a vida de todos. Gente, terminei, ó. Aleluia!